Fala galera, um prazer tê-los aqui para o episódio 2 da minha websérie sobre mudanças climáticas. E muita coisa mudou no mundo dos anos 2000 para cá. Aquele telefone tijolão que tinha o jogo da cobrinha, ele acabou virando um smartphone. Aquela TVzona de tubo, ela acabou virando uma TV Smart. Ou seja, um monte de jovem virou tiozão. Enquanto isso, a concentração de gás carbônico na atmosfera, que era de 370 ppm, aumentou para 418 ppm. Mais da metade do gás carbônico produzido pela atividade humana foi emitido nas últimas 3 décadas. E nesse vídeo, a gente vai entender como esse e outros gases influenciam no aquecimento do planeta, que foi justamente o assunto que a gente conversou no primeiro episódio dessa série. Só que primeiro a gente vai entender o que é essa história de ppm, que está sempre junto com os gases do efeito estufa. Na verdade, a ppm é uma unidade de medida. A concentração de um gás na atmosfera, ela é medida em ppm, que significa parte por milhão. Agora, você também pode ver por aí a medida partes por bilhão, que é o ppb, ou ainda partes por trilhão, que é o ppt. Agora, só para você visualizar isso melhor, uma parte por milhão é quase a mesma coisa que uma gotinha de água num tanque de gasolina de um carro popular. Ou seja, é algo muito pequeno. Só que a atmosfera é monstruosa de grande e esses zilhões de partes se espalham por todo lado. Aliás, os gases do efeito estufa se espalham muito bem. Então não importa em qual lugar da Terra você faz a medição, se vai ser aqui no Brasil ou se vai ser lá na China, os dados que você vai encontrar serão praticamente os mesmos em qualquer parte do mundo. A gente já sabe que a atmosfera envolve todo o planeta, em que ela interfere diretamente no clima. Vários gases que estão presentes nessa atmosfera interferem no efeito estufa, como o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, o hexafluoreto de enxofre e o CFC. Mas você sabe o quanto da atmosfera é formada por esses gases que eu acabei de te falar? A resposta é extremamente impressionante. Todos os gases que a gente vai tratar nesse vídeo, que são os gases do efeito estufa, eles compõem só 0,04% da atmosfera, que é uma quantidade muito pequena, mas que tem um impacto danado na manutenção do calor do planeta. Ô Jubilu, mas se é tão pouco assim, a gente não deveria nem estar preocupado. É aí que você se engana. É essa quantidade minúscula de gases do efeito estufa da atmosfera é que mantém o planeta quente o suficiente para que a gente possa viver nele. E um detalhe interessante é que os diferentes gases do efeito estufa, eles podem ter diferenças na capacidade de absorver energia enquanto eles estão na atmosfera. Então, para poder comparar os gases, a gente criou uma unidade, que é o GWP, que significa Potencial de Aquecimento Global. Quanto mais alto for o GWP, maior será o potencial de aquecimento global. Quer ver um exemplo? Se a gente considerar que o GWP do gás carbônico é 1 e o do metano é aproximadamente 30, o metano ele tem um potencial 30 vezes maior de provocar o aquecimento global no intervalo de tempo de 100 anos. O óxido nitroso tem o GWP de 298. E os outros gases, como os CFCs, HFCs e o hexafluoreto de enxofre, são chamados de gases de alto GWP. Tem valores muito maiores. O GWP desses gases fica na escala de milhares ou dezenas de milhares. E já que citei o gás carbônico, que é o gás do efeito estufa mais famosinho de todos, bora entender um pouco mais sobre ele e por que ele é tão famoso e tão preocupante.
gás carbono, que é a mesma coisa que CO2, ele é responsável por 66% do aumento do efeito estufa na nossa atmosfera. No ano de 2020, mesmo durante uma pandemia que diminuiu muito a atividade econômica, o nível de gás carbônico na atmosfera foi de 414 ppm, o maior que já tinha sido atingido nos últimos 3 milhões de anos. Só para você poder comparar, em 1960, essa concentração era de aproximadamente 320 ppm. Em abril de 2022, essa concentração chegou aos 418 ppm. A gente já sabe que a concentração de gás carbônico está subindo por causa da ação humana e que no passado a variação nesse gás já impactou profundamente as temperaturas no planeta. A gente já começou a sentir os efeitos do aquecimento global. E o impacto dessa nossa superprodução de gás carbônico, ele ainda nem foi totalmente sentido, porque muito desse CO2 ainda está preso nas águas oceânicas. E essas águas oceânicas, elas vão liberando esse gás carbônico e o calor que está com essa molécula aos poucos. A massa da atmosfera da Terra, ela representa algo como os primeiros 3 metros de lâmina d'água dos oceanos. Então assim, se a profundidade média dos oceanos do planeta Terra é 4,5 km, a atmosfera inteira é representada só nos primeiros 3 metros. Então quando o oceano está mais quente, evapora, joga energia, a atmosfera sente. Então, por isso, aumenta 1,5 grau, eu tenho fenômenos severos. Se aumentar 2 graus Celsius, os fenômenos ficam bem mais severos. Só para você ter uma ideia, se a gente parasse agora de adicionar na atmosfera o gás carbônico produzido pela atividade humana, a temperatura do planeta ainda subiria em torno de 0,5 grau até atingir um equilíbrio. O que acontece é que a presença dos oceanos torna o processo do aquecimento mais lento, mas ainda assim um processo inevitável. E faz tempo que a gente interfere no ciclo do carbono do planeta, principalmente porque a gente tira o petróleo do subterrâneo, trazendo ele para a superfície e queimando tudo. O carbono presente no gás carbônico, produzido pela atividade industrial, é um átomo que estava guardadinho lá embaixo da terra ou do mar. Mas como será que esse carbono foi parar embaixo da terra? Eu não sei se você sabe, mas todos os seres vivos são formados por moléculas de carbono. O gás carbônico que existe no ar é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese. Nesse processo, elas retiram o carbono desse gás carbônico e transformam isso em energia para o seu corpo. Já os animais que não fazem fotossíntese, eles conseguem o seu carbono comendo essas plantas ou comendo outros animais que também são formados por carbono. Esse carbono vai se movimentando pelas cadeias alimentares e quando um animal morre, os organismos decompositores vão decompondo esse ser e liberando o carbono de volta para a atmosfera na forma de gás carbônico. Mas quando esse animal é enterrado em um local que não tem oxigênio, os organismos decompositores que precisam do oxigênio não conseguem trabalhar. E aí essa matéria orgânica, esse carbono, fica preso embaixo das rochas e se transforma no que nós conhecemos como combustíveis fósseis. Como o planeta existiu a maior parte do tempo sem nós, o ciclo do carbono estava minimamente organizado. O carbono ia e voltava para a atmosfera de uma forma equilibrada. Aí a gente chegou queimando todos esses combustíveis fósseis, liberando tanto carbono na atmosfera que o planeta está implorando para a gente parar. Mas, Jubilo, como é que a gente sabe se esse gás carbônico que está na atmosfera, se ele realmente veio das atividades humanas ou se ele não é consequência das atividades vulcânicas? Que ótima pergunta! E na verdade a resposta é que existem isótopos desses átomos de carbono. E o isótopo que tem no petróleo
ele é um isótopo que foi formado há milhões de anos atrás. E agora a gente está percebendo que esse isótopo está aparecendo em maior quantidade na nossa atmosfera. Os isótopos são átomos que apresentam basicamente a mesma atividade, só que eles possuem massas atômicas diferentes, então a gente consegue identificar eles. É como se fosse uma cédula de identidade do carbono. É estimado que 10 bilhões de toneladas de carbono emitidas por ano venham da queima de combustíveis derivados do petróleo. E tudo isso a gente sabe identificando esses isótopos. O pontapé inicial para esse aumento da queima de combustíveis fósseis foi a Revolução Industrial. O primeiro combustível fóssil que se tornou a fonte de energia mundial mais importante foi o carvão mineral. Nessa época, o calor gerado na sua queima era utilizado na produção de vapor que movimentava máquinas, locomotivas e até mesmo navios. A partir daí, foram se popularizando outras fontes de energia, como é o caso do petróleo, que hoje é o combustível fóssil mais utilizado. É do petróleo que é feita a gasolina, o óleo diesel, o querosene e o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Combustíveis que são muito usados na indústria, no transporte, na produção de energia, e são essas atividades que mais estão emitindo gás carbônico para a atmosfera. E assim, se a gente parasse por aqui, só com o gás carbônico já teria gás suficiente para causar o aquecimento global. Mas não é só isso não. A gente também libera outros gases com a nossa ação, como é o caso do gás metano, que eu já falei antes e que tem um potencial 30 vezes maior de aquecimento global do que o próprio gás carbônico. Nos últimos 35 anos, a concentração de metano na atmosfera subiu de 1.630 ppb para aproximadamente 1.910 ppb em 2020. Com essa concentração, ele era responsável por 16% do aumento do efeito estufa. A responsabilidade desse gás no aquecimento global é enorme, mas a grande pergunta é: de onde ele vem? 22% do metano emitido pelos seres humanos vem da produção e do uso de petróleo e gás natural. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos existe mais de 1,5 milhão de quilômetros de tubos, milhões de válvulas, tudo para transportar gás, operando todos os dias, 24 horas. A quantidade de vazamento do metano é imensa e uma grande parte desses vazamentos compõe as 690 mil toneladas de metano que são liberadas na atmosfera todos os anos. Obviamente que existem outras fontes que também vão emitir metano para a atmosfera. 18% vem do manuseio de resíduos, como por exemplo, lixões e aterros. 11% vem da extração de carvão. 8% do cultivo de arroz. Os outros 8% de biomassa e queima de biocombustível. E o resto é atribuído ao transporte, à indústria e à criação de gado, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Uma boa notícia é a de que o metano ele tem uma vida curta na atmosfera. Então, ao invés dele ficar milhares de anos nessa atmosfera, em cerca de 12 anos, ele já foi todo consumido pelas reações químicas que acontecem lá. Então, se a gente conseguir diminuir as emissões de metano, a gente vai poder ver um resultado positivo muito rápido. Só que apesar disso, a gente está vendo um aumento nas concentrações desse gás, que vem principalmente de uma má gestão dos nossos resíduos, da agricultura e da pecuária. A criação de gado libera muito metano. 30% do metano antrópico vem da fermentação que acontece nos intestinos dos bois e depois é liberado através dos peidos e dos arrotos. É muito doido pensar nisso, né? Peido e arroto. Mas é um problema seríssimo para as futuras gerações. E quando a gente compara os maiores percentuais da liberação de metano, que é 30% do gado e 22% do petróleo e também do gás, eles não estão tão longe assim. Os nossos grandes rebanhos de bois liberam tanto metano quanto a indústria de gás e óleo inteira. Ambos são problemas que a gente tem que encarar o quanto antes.
Agora, vamos continuar aqui falando de agricultura e falar de um outro gás que tem muito a ver com ela e é problemático também para o aquecimento global, que é o óxido nitroso. No ano de 2001, a concentração atmosférica desse gás era de aproximadamente 315 ppb. E em 2020, era de 334 ppb. E apesar do óxido nitroso ser liberado naturalmente no ciclo do nitrogênio, possibilitando que as plantas tenham o nitrogênio necessário para crescer, ele também é liberado pelo excesso de fertilizantes usados na agricultura. É tanto fertilizante que eles chegam nos rios, no solo e se espalham. Aí as bactérias consomem esses fertilizantes e liberam o óxido nitroso, que vai parar na atmosfera. As usinas de energia e o transporte rodoviário também liberam esse gás, já que eles queimam combustível fóssil para poderem funcionar. E ele é potente, tá? 1 tonelada de óxido nitroso liberado equivale a 298 toneladas de gás carbônico quando a gente compara o potencial de provocar o aquecimento global. É ou não é assustador? E como se não bastasse, a gente fez ainda mais confusão com um gás novo que nem existia na natureza. A gente criou um gás, o SF6, ou hexafluoreto de enxofre, que tem um potencial de aquecimento global quase 24 mil vezes maior que o gás carbônico. Em 1997, a concentração desse gás na atmosfera era de aproximadamente 4 ppt. E em 2020 aumentou para 10,78 ppt. Ele é um gás artificial sintetizado pelo homem. Por isso ele não é absorvido e nem destruído naturalmente. E pode ficar na atmosfera por 3.200 anos. Só que ao mesmo tempo, o SF6 é importante porque é um excelente isolante nas indústrias elétricas e pode evitar colapsos na rede elétrica de alta tensão e diminuir os riscos de explosões. Novamente, a gente tem que andar na corda bamba, né? Medindo os prós e os contras e tentando mudar ao máximo o que a gente pode. A gente já sabe que através de ações políticas e investimento em novas fontes de energia, a gente vai conseguir diminuir a liberação de gás carbônico e também de metano. Agora, a gente tem também que bolar uma estratégia para substituir o SF6, porque a sua produção vem aumentando nos últimos anos. Mas também não quero que esse vídeo aqui sejam só notícias ruins, né? Vamos colocar uma notícia boa aqui. A gente agora pode falar de um gás do efeito estufa que a gente conseguiu reduzir bastante a emissão, que é o clorofluorcarboneto, o famoso CFC. Como se não bastasse só destruir a camada de ozônio, esse gás, ele é um gás que provoca também o aquecimento global. Em 2020, os CFCs eram responsáveis por 8% do aumento do efeito estufa. Só que apesar da gente ter reduzido as emissões desse gás, o problema com o CFC ainda está longe de ter um final feliz. Isso porque pelo mundo existem cemitérios de aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, espumas, todos os modelos antigos que ainda liberam CFC. Se esse CFC dos cemitérios for totalmente liberado, ele vai contribuir para o aquecimento global o equivalente a 9 bilhões de toneladas métricas de gás carbônico. É assustador. Além disso, a gente acabou substituindo os CFCs por outros produtos, como é o caso dos HFCs. Mas aí a gente descobriu que os HFCs podem ser convertidos na atmosfera em CF4, ou tetrafluoreto de carbono, que, veja só, é ainda mais problemático que o CFC. Então perceba que a gente sempre está andando sobre uma corda bamba quando a gente tenta resolver os problemas que a gente mesmo criou. E ainda tem um gás em especial que você nem imagina que também é um gás do efeito estufa e que pode causar o aquecimento global. Esse gás é o vapor d'água, que é o maior absorvedor de calor do efeito estufa.
Esse vapor d'água vem da superfície da água, do gelo, da neve, da superfície do solo, das superfícies dos vegetais e também das superfícies dos animais. A gente vai conversar mais sobre a importância do vapor d'água e da interferência das nuvens no clima global no nosso próximo vídeo dessa nossa série. Faz décadas que a gente está estudando os gases e a influência deles no aquecimento global. E a gente já entendeu que se a gente forçar o planeta ao limite, ele vai responder, e vai responder de uma maneira muito pesada. Quase todo o avanço tecnológico e industrial dos últimos 200 anos, a gente construiu em cima da exploração desenfreada dos recursos naturais. A gente queimou e ainda queima todo o petróleo que encontra, usa quantidades absurdas de fertilizantes e tem os maiores rebanhos da história. Ou a gente entende de uma vez por todas que ferrou, o limite chegou, ou os nossos filhos vão ter que arcar com as consequências. No próximo vídeo dessa série, a gente vai conversar sobre essas consequências e sobre como elas já estão afetando a gente em coisas que estão acontecendo agora. Por isso, não espere, te vejo lá no próximo vídeo. Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!